A questão inicial da coleção foi realmente o inox. Eu queria trabalhar as formas geométricas, mas não elas fechadas. Eu queria trabalhar somente as arestas delas. Então, inicialmente, eu escolhi trabalhar com essa base tubular de inox de 2x2 quadrada. E a exploração toda foi em cima disso. Primeiro, eu queria continuar trabalhando o couro, queria trabalhar algum tecido plano, mas com o desenrolar da situação foi onde eu acabei chegando no material corda. A cama elástica ela foi para as fotos e eu já percebi que a deformidade que ela sofre em cima disso é muito grande. Então, um dos desafios que agora eu vou ter que transformar novamente é ver como eu vou trabalhar os elásticos. Então, eu tô tendo que novamente trançar eles e ver de alguma forma que, conforme é trabalhado o movimento dele, eles consigam retornar depois para a mesma forma inicial. Na MAD, eu estou dentro dos ambientes de 10 metros quadrados e a cama elástica ela é um dos móveis que está compondo o meu ambiente. No total são 6 e a cama elástica é basicamente o elemento central. Porque o ano passado, o meu ambiente ele era bem interativo, então para ter uma questão de continuidade também em relação ao ambiente, eu quis fazer um ambiente, obviamente, também interativo. Eu acho que a cama elástica, ela vai potencializar essa questão, porque, na verdade, ela é uma mesa de centro, que será apresentada como uma cama elástica no ambiente. O ponto de partida para a criação da casinha Rufus Urbanos foi a gente imaginar uma nova espécie de pássaro que habita as metrópoles. Furnarius rufus é o nome científico do João de Barro. Então, a linha de casinhas de concreto veio dessa releitura do nome tanto científico quanto da função e da relação que esse pássaro ele tem com a cidade. Então, fazer o Rufus Urbanos é trazer o concreto para essa experiência da fauna do pássaro. A gente trabalhou com principalmente 2 materiais, o aço inox e o concreto. Eu acho que ambos tiveram suas dificuldades e cada um a gente trabalhou de uma maneira. O concreto a gente teve uma questão de acerto fino, porque ele requer um trabalho de forma muito especial, e o inox foi uma questão de desenho, de encaixe, de como a gente trabalhar ele, quanto ele permite ser calandrado, que é ser curvado, quanto ele suporta, porque ele é um material super resistente para aguentar uma peça que é super pesada. Então, como que a gente vai fazer isso com leveza nas peças? As referências que a gente utilizou foi puramente de observação, entender a relação do pássaro, como ele construía a sua casa e se inspirar nessa relação dele com o espaço urbano para a gente ressignificar essa peça e o próprio material. Na MAD a gente vai participar fazendo um jardim, que a gente chamou ele de jardim urbano. Ele fica ao longo de toda a extensão das bolhas do Flávio Miranda.
É um espaço assim, de uns 80 metros quadrados de área de jardim. A gente foi até a Floricultura Campineira, elencou uma série de espécies bem bacanas para construir. Mas as casinhas em si, elas têm vários modos de utilização. Ela depende um pouco do usuário e da interação que ela tem. Então ela vai estar tanto no chão, ou sobre as mesas, ou empilhadas, ou elas vão estar suspensas. Vão criar um cenário lúdico, que é o que a casinha veio buscar dar para as pessoas. O meu processo para criar o objeto, normalmente ele vem da maquete física mesmo. Eu costumo trabalhar numa escala 1:1, 1:50. Depois eu pulo para maquete para 1:1. Quando eu desenho um objeto, eu já saio logo do desenho, maquete, e já vou direto para o fornecedor, porque o fornecedor me ajuda a resolver as questões várias. Normalmente eu tenho até desenhos que são quase coautoria com o marceneiro, coautoria com o serralheiro. É um pouco para todo mundo assim que trabalha nessa escala, porque a gente não consegue trabalhar com fábrica, a gente não consegue trabalhar com indústria. Então, a questão do desenho artesanal, até ele chegar num acabamento muito bem feito, ele custa tempo, assim. A gente está numa fase agora de testar se as peças todas estão certas, porque a partir de agora a gente vai começar a montagem e ajustar uma coisa ou outra de altura, encosto e tal. Ou vai ser mais difícil depois parafusar? Não. Aqui por baixo? Não. Esse parafuso que vai ficar aparente aqui na cadeira, isso é uma coisa que aparece depois, durante o processo. Porque eu, por exemplo, a gente tinha imaginado que ia ser a madeira lisa por fora. E aí, durante o processo, chega nisso, e aí, um pouco conversando com o Júnior, ele fala, deixa o parafuso, bonito parafuso. E a cadeira de balanço me parecia um desafio interessante, porque é um desenho um pouco mais complexo do que as coisas que eu já tinha feito até então. Essa cadeira tem 3 elementos importantes, que são o tubo metálico, que ele foi curvado com maçarico, solda. Depois pintura eletrostática no tubo metálico. Aí o assento e encosto eu usei madeira e forrei com estofado de carro, com couro. E a madeira do pé, que é a madeira que dá o balanço, que chega depois, ela é de IP, madeira maciça. Nesse caso, essa cadeira ela recebe o nome de cadeira catamarã, porque lembra um pouco o balanço do mar. Ela tem um desenho que tem os pés paralelos e essa coisa da linha reta, que é uma coisa que tem muito no meu desenho, desde o início. Valeu. E acho que a cadeira na feira tem um pouco essa questão das pessoas poderem testar, encostar, poder sentar, entender de que material é, poder falar com o designer, que acho que é a parte mais importante da MAD, é isso. De poder entender os processos, entender as escolhas, entender os caminhos que vão ser seguidos a partir daí. E também ter uma visão geral sobre o que está sendo produzido em São Paulo e no Brasil, né? Ah, tá excelente.